de Deus, com a paz do Senhor, amém? Amém. Esse pastor, só Jesus. Amém. Pastor não, né, irmãos? Como já foi falado aqui nessa noite, né? Assim como o Senhor foi com Jeremias, é assim nas nossas vidas, não tem pra onde a gente correr. Mas eu falava com Deus, Pai, quando for a minha vez que a igreja esteja vazia, Senhor, tenha misericórdia. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente fica, como já foi falado, né? Se colocando, nós mesmos nos diminuindo. E é fato que ninguém prega igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém, né? Senão não teria graça, né? Como foi falado aqui hoje já, né? Que nem ontem Deus usou pela misericórdia, porque o Senhor nos usa pela misericórdia dele, né? Que nós sempre vemos nos diminuir e que sempre o nome dele venha a ser glorificado através das nossas vidas. Mas ontem o Senhor usou poderosamente a vida do meu esposo. Eu falo, Deus, só um pouquinho desse jeito, mas é o jeito que Deus usa ele, né? E outra, que nem fala, quanto mais você busca, mais estuda, mais o Senhor vai dando. E eu estou com essa palavra já tem uns dias e eu tenho falado, Senhor, é isso mesmo, para quando o Senhor vier, né, dar a oportunidade. E o Senhor é isso, fica nessa palavra. Eu até achei que ia ser domingo passado, porque eu vim no carro, acho que eu trouxe um pessoal, depois eu fui buscar, até comentei com o meu esposo, falei, eu achei que era hoje, porque o Senhor me deu aqui em 1 Samuel. E na rádio, quando eu vim, estava falando de 1 Samuel. Na hora que eu parei aqui dentro, voltei para buscar minha mãe, coloquei na outra rádio, 1 Samuel, falei, acho que é hoje, não é possível. Mas ali o Senhor dizia que era para eu continuar nela, né? Então, como a gente sempre fala e, né, eu não tenho mesmo nada, mas o Senhor, Ele tem a falar aos nossos corações, né? E eu quero deixar aqui, compartilhar com os irmãos em 1 Samuel 1 e somente o 12 foi o que mais Deus colocou no meu coração. Eu estou lendo junto com os irmãos, amém? 1 Samuel 1, 12. Aleluias. Que diz assim, amém? Todos acharam? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Só até aqui mesmo, né? Porque o que o Senhor mais chamou meu coração, até grifei aqui, que foi, né? E sucedeu que, perseverando ela em oração, amém? E eu falei, Jesus, né, como é estreito na terra. Mas, que nem o pastor falou aqui ontem, eu tomei muito para mim. A gente não tem que ter medo daquilo que o Senhor nos chamou. Falar de Deus, falar do nosso Criador, falar de Jesus, falar que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. E eu sou prova viva de tudo isso. Porque olhar, né, para trás e ver tudo que o Senhor fez, talvez nem era para eu estar aqui hoje, mas foi tantos livramentos, tantos joelhos no chão, talvez da minha mãe que está aqui nessa noite, porque foi pela graça que Ele nos alcançou. A gente fala, eu aceitei a Jesus, mas na verdade foi Ele que nos aceitou, irmãos. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que pagou um alto preço naquela cruz do Calvário para que nós estivéssemos aqui, né? E eu estudando essa palavra, eu falando com Deus todos os dias, como foi falado aqui nessa noite. Ontem realmente foi um tapa na cara quem esteve aqui. E chegou em casa, o Senhor foi falando mais ainda comigo. É difícil entrar no TikTok, até porque é difícil. Às vezes eu pego no celular correndo, porque meu pastor, para a glória do Senhor, abençoado, me profetizou logo 2 de uma vez, para a honra e glória do Senhor. Então, quem é mãe aqui sabe que um só, né? E com 2, então é difícil. Mas ali ontem eu fiquei ali e o Senhor foi falando comigo através de vídeos. E eu falei, Senhor, me perdoa, Pai, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Mas é a graça dele que vai nos aperfeiçoando. E eu estudando, o Senhor fazia eu me lembrar, né? Eu já vou entrar um pouco assim na palavra que Deus colocava no meu coração. Mas eu vindo para cá e tocando esse louvor, esse louvor, né, me trouxe a memória. E eu falava, Deus, obrigado, só sei agradecer ao Senhor. Porque realmente, irmãos, na minha casa, assim, a gente não veio, a gente é tudo católico, não.
mas a gente tinha fé em Deus, mas não tínhamos a presença, não seguíamos a Jesus verdadeiramente. E ali, né, não queria ouvir mãe, pai, fui achar de viver a vida da maneira que achava que tinha que ser vivida. Mas pela glória do Senhor, num certo momento, Deus teve um encontro verdadeiro com a minha família. E eu fui a última. Posso dizer que talvez a ovelha negra, todos ali e só eu fora. E eu lembro que minha mãe chamava, meu pai, hoje eu não vou não. Porque eu falei para Deus, né? Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, amém. Se não for, porque como o pastor fala, testemunho edifica a nossa vida, a nossa alma. Porque talvez, eu não sei como cada um entrou aqui. Talvez teve pessoas que veio aqui já há um tempo que não vem, querendo desistir. Querendo falar, Senhor, eu vou lá hoje, mas eu não vou mais para a tua presença, para a tua casa. E o testemunho faz a gente edificar, faz a gente falar, não, eu vou continuar, porque Deus fez na vida da irmã. Mas o que salva, transforma, liberta, é a palavra. E antes, porque não é a primeira vez que, nem a segunda, né, nem a terceira, que acho que é aqui que o Senhor permite que eu vinha falar do amor dele. Mas eu não tinha esse entendimento. Então, se deixasse era 1 hora, 40 minutos só falando do que Deus fez na minha vida. Mas o principal, a palavra, eu não tinha esse entendimento. Então eu achava que estava tudo bem. Mas aqui eu aprendi muito, irmãos, e não é porque eu estou na frente deles, mas aqui verdadeiramente é falado sobre a salvação, sobre Jesus verdadeiro. E eu falava, Deus, esse testemunho, um pouco da minha vida, fala muito com os jovens, e se o Senhor quiser falar, amém. Porque nada que nós passamos nas nossas vidas é em vão, né? O testemunho serve, como eu disse, para edificar. E ali, meus pais na presença, e eu não queria. Eu falo, vou para a igreja para quê? A igreja é chata, não tem isso, não tem aquilo. E ali minha mãe orando. E aí uma pastora, como minha irmã já falou aqui, que foi através da vida dela que nós hoje, todos nós estamos na presença. Ela falava para minha mãe, só ora, chega de falar, chega de se praguejar. Só ora porque Deus está dando corda. E para a glória do Senhor, realmente, Deus puxou a corda no momento que Ele teria que puxar. E vou falar para os irmãos, foi dolorido. Foi de uma forma que a gente nunca deseja para ninguém. Então, jovens, escuta os pais, as mães, né? Porque, como a palavra fala, né? Se nós que somos seres humanos, falhos, pecadores, só queremos o bem para os nossos filhos, quem dirá Deus? E a palavra de Deus fala que se a gente honrar o pai e mãe, a gente tem os nossos dias prolongados na terra. Então eu fui lembrando de tudo que o Senhor fez para que hoje eu estivesse aqui. Porque como eu falei no início, muitas das vezes a gente se fala, mas por que eu? Tem tanta gente ali que tem mais palavras, sabe? Mais. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o Senhor, Ele achou graça. No meio de muitos que ali estavam, o Senhor olhou para mim e falou, vou te tirar desse lamaçal de pecado, vou te limpar, vou te purificar. E muitos olhavam e diziam e falavam que não ia conseguir nada, não ia ter nada, que minha vida não ia mudar. E hoje, para a glória do Senhor, como eu disse, né, eu refletindo no culto, olhando para que tudo o Senhor fez, e ali meu coração começou a palpitar. Eu falei, Senhor, é hoje. Meu Deus. E eis-me aqui, né? E ali, eu estava estudando ali um pouco sobre essa palavra. Muitos conhecem. Ainda eu falei, Senhor, mas eu vou falar de Ana. Né? Todos sabem que Ana orou. Ana não tinha. O Senhor a fez ela estéril. E Eucana, seu esposo, tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos e Ana não. E eu falei, Senhor, e contendendo com o Senhor. Mas o Senhor falava no meu coração, mas você não sabe. Nem o que eu quero falar com você nesse dia, não sabe o que o meu povo precisa, que não foi falado ontem. Várias vezes, talvez meu esposo pregou sobre aquela palavra, mas não da maneira que ontem. Talvez eu e você que estava sentado aqui, precisava ouvir de uma outra forma. Então eu falei, amém, Jesus, eis-me aqui. E aí todos sabem, né, como a palavra diz, que Eucana, ele dava uma parte para Penina, e para Ana ele dava uma porção dobrada, uma porção especial, porque ele o amava. E
E Ana, ela queria muito um filho. Não vou nem entrar nesse quesito de Penina, porque quando eu estudava também, o Senhor ministrava no meu coração que Penina, a gente sabe que ela irritava Ana, provocava, que ela tinha os filhos e Ana ainda não. E aí eu falei, o Senhor colocava no meu coração que para alguns o Senhor, ele conhece o coração, e para alguns ele deposita aquilo natural, porque se a gente for ver hoje a população como vem aumentando, hoje em dia é raro a gente olhar para uma mulher e ela não ter um filho. É difícil a gente hoje ver, a maioria é mãe. Então, ali que o Senhor colocava no meu coração, Penina tinha filhos, ok, eu permiti que ela tivesse. Mas o que Deus queria fazer através de Ana era um sobrenatural. Porque a palavra diz mais pra frente que a Ana pede um filho. Ana se levanta depois que todos comem. E ali ela, com a amargura de alma, entristecida, creio eu que já achando que não ia mais acontecer. Mas como eu li aqui no 12, e ela sucedeu perseverando em oração. E a gente tem vivido dias difíceis, sabemos que estamos nos princípios da dores, e talvez com isso vem, eu falo de mim mesmo, por mim mesmo, né? Porque que nem fala, corta bastante aqui pra gente, para depois o Senhor passar para todos que estão aqui ouvindo essa palavra. A gente começa a engavetar sonhos, projetos, não vai mais acontecer. E Ana, ela tinha todos, acho que esses motivos, porque imagina quanto tempo ali ela orava, porque Penina tinha filhos e ela não. Então, que nem foi falado ontem aqui, pensa o tempo de gestação, não é fácil, é um tempo longo, só que quem gera sabe, parece que nunca tem fim, parece que é um ano. Mas Ana, ela perseverou até o fim. E muitas das vezes a gente não quer mais perseverar, por algo, por alguém, por um sonho, por um projeto, por uma vida. Principalmente por uma vida, porque, como eu falei, se hoje eu estou aqui, teve vidas orando por mim, porque eu mesma não queria, eu desenhava, eu falava, que igreja o quê? Está aqui minha mãe que não me deixa mentir. Não, é tudo careta. Eu vou falar abertamente, irmãos, porque para a glória do Senhor, como foi falado ontem, nenhuma condenação há mais para nós. O nosso passado, ele lança no mar do esquecimento, né? Ele nos lava, nos purifica, nos dá vestes novas. E ali eu falava, crente não bebe, crente não fuma, que graça que tem. E eu não queria. E às vezes eu ia só para agradar meu pai e minha mãe. Porque às vezes eu queria pegar o carro do meu pai e não poder sair. E ali eu falava, hoje eu vou agradar meu velhinho e vou, porque mais tarde eu quero sair. E era assim. E eu creio que minha mãe chegava e orava, Senhor, vai de encontro. Porque muitas das vezes eu falava, tem o Davi aqui, né? Mas como já sempre, gente, o pastor sempre vem falando. E eu creio que em nome de Jesus eu estou fazendo a minha parte. Porque eu falo para ele, eu falo para meus sobrinhos, e eu falo para todos os jovens que eu tenho oportunidade. Queria eu ter essa oportunidade de crescer na casa do Senhor. Né? Como o pastor falou ontem, filho de crente não é crente. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Como eu vi ontem um vídeo da pastora, esqueci o nome dela agora, Raquel Lima, uma coisa assim, sobre a irmã perguntando, né, se nós devemos obrigar os nossos filhos a ir para a casa do Senhor. E ali ela falava, a gente não obriga não, a gente não fala, vai escovar os dentes, vai para a escola, faz isso. E por que para o reino a gente tem que ir? Se ele quiser ele vai. Não, irmãos. Não tem também aquilo, se estiver morando debaixo do meu teto, vai. Mas a gente tem que conduzir, a gente tem que pedir sabedoria para Deus, para entender que é necessário. E ali falou muito comigo, e eu queria ter essa oportunidade. Porque muitas das coisas que eu passei, talvez eu não teria passado. E não é o que a gente deseja. E ali eu não queria, eu desdenhava, eu falava, não. Eu não me via de jeito nenhum. E mal eu sabia que Deus, ele estava me dando essa linda oportunidade. Que nem eu estava em casa me arrumando para vir. E por isso eu falei, Senhor, eu acho que hoje o pastor vai contar comigo. Aí minha mãe, ainda que não venha comigo. Eu falei, se a senhora estivesse lá ontem, a senhora ia ouvir e ia estar pronta. Porque ontem eu tomei uma chapuletada.
Porque é realmente. E aí eu tomando banho, o Senhor me fez lembrar. Porque a gente passou o dia na minha mãe, então eu tomei banho na minha mãe, Deus me fez lembrar. Lembra quando era aquela agonia para você sair? Você queria colocar sua melhor roupa, se maquiar, se arrumar toda, para ir adorar outro Deus, para ir adorar o inimigo das nossas almas. Porque esse mundo afora já é dele, faz tempo. E ali eu falei, Senhor, é verdade, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço pelos livramentos. Porque eu falava com minha mãe que estava num canto, de repente mudava tudo, a estratégia estava em outro canto. E ali, né, não era Deus em nossas vidas? Porque nesse trajeto poderia acontecer tantas coisas. Tantas vezes eu estava num lugar ali, eu creio que já era o Espírito Santo, já era Deus tratando comigo, falando, vai-se embora daqui desse lugar. E eu vinha sozinha, quando minhas amigas iam me procurar, cadê eu? Já tinha ido embora sozinha na madrugada, eu e Deus. Porque aí eu chegava em casa aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia. Porque eu não tinha a amizade que eu tenho hoje. Eu não sei nem o que está vindo para esse lado. E nem eu falei, Senhor, eu quero pregar a tua palavra. Mas, como eu falei, testemunho às vezes ele edifica, às vezes ele serve para uma pessoa. E ali eu falava, eu não tinha amizade com as minhas irmãs, eu não tinha esse elo que a gente tem hoje. Era um olhar para a cara da outra, só botava sair porrada. E eu falava, não vou ficar em casa. Mas ali já era Deus trabalhando, né? E eu sou grata por isso. E ali, como eu estava falando, se hoje eu estou aqui é porque teve vidas orando por mim, né? Então, Ana perseverou na oração. E eu não sei por que você tem parado de perseverar, por quê? Mas o Senhor fala nessa noite, continua, persevera, não desista. Como eu aprendi muito aqui, o pastor fala e é verdade. Se a gente for parar para perguntar, a gente fica aqui até amanhã falando dos problemas. Mas nenhum deles pode ser maior, como fala em Romanos. Nada pode nos separar do amor dele. Nada. E ali a palavra de Deus diz que ela continuou. Ali ele teve ela por embriagada, né? Disse, Ana, parte do teu vinho. E ali ela fala, mas eu não bebi nenhuma bebida forte. Eu estou só amargurada de alma. E ali ele fala para ela, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E é como a gente sempre fala, né? Ana, ela queria apenas um filho. Né? Que nem eu falo, às vezes ela era muito pontada, julgada por Penina. Mas ninguém sabia ali no coração de Ana. Né? E é que nem o Senhor tocava no meu coração e eu já ouvi em pregações. Ana queria um filho, mas o Senhor ele tinha um propósito já na vida de Samuel. Como profeta, como o cara que liderou Israel, como sacerdote. A gente não sabe, às vezes a gente ora, que nem quando eu comecei a caminhar, o Senhor permitiu uma situação muito complicada na minha vida para que eu viesse para os pés dele. Eu louvo esse Deus que não foi uma doença, como muitas falam, né? Não é pela dor, é pelo amor. Eu falo que para a honra e glória do Senhor foi pelo amor. Mas a situação, o caminho foi um pouco dolorido, mas foi por um amor. E eu louvo esse Deus por isso. E a gente não sabe. Porque quando eu comecei a caminhar, quando eu comecei a ir, eu falava assim, olha, eu só quero uma família. É só isso que eu te peço. Não quero nada de ninguém, mas eu só quero uma família. Porque quando a gente era do mundo, eu, minha irmã, minhas primas, a gente falava isso. Mas eu não faço mal a ninguém, que não sei o que lá, porque é a vida de fulano. Porque a gente achava que sair, estar num lugar onde, né, barzinhos, isso, festa, aquilo, não era fazer mal a ninguém. Mas o Senhor ele não queria a gente ali, Ele queria ter nós como templo dele, templo do Espírito Santo, como a diferença. Como hoje, a gente sempre quando a gente se reúne, a gente olha, a gente fala, do nosso meio, se a gente for parar para perceber, todos continuam na mesma vida,
né, do mesmo jeito, e a gente não, porque o Senhor, Ele olhou e viu graça. Ele olhou pela misericórdia dele e viu graça, e eu louvo esse Deus por isso. Então eu só falava isso, eu falava, pai, eu só quero a minha família. E não foi fácil, irmãos. Não foi fácil para que o Senhor, Ele concretizasse essa promessa que o Senhor tinha na minha vida. E ali, o Senhor está me fazendo lembrar que, acho que minha mãe nem se lembra, eu aceitei a Jesus, eu era pequena, eu era criança, em frente à casa da minha mãe, tinha um sobrado. Hoje reformaram tudo, mas na época era muito feio. Acho que minha mãe nem lembra disso, nem lembro o nome das pessoas que moravam ali, mas era um sobrado muito feio, tudo torto. Só que o pessoal que morava ali era crente. E ali eu tinha amizade com as crianças, com os filhos, era tudo nome de crente, Abraão, José. E ali tinha culto, o rapaz era pastor. E aí eu lembro que eu fui no culto, mas eu não lembro se eu tinha 10 anos, mais ou menos, eu não lembro. Só sei que ele perguntou no final, hoje eu tenho entendimento, mas na época eu não tinha. E ali acho que quem queria aceitar Jesus? E ali eu levantei a mão, por que eu lembro? Porque eu lembro que eu vim na frente e ele falou para eu repetir palavras que na época eu não... Então, ali eu creio que o Senhor já falou que eu tenho um propósito, que eu tenho um projeto. Pode ela fazer o que ela quiser, ir para onde ela quiser, mas é meu. Né? Então, não tem para onde a gente correr. Como eu falei, ninguém prega como ninguém, mas se a gente nos dedicar a buscar, o Senhor, Ele nos usa pela misericórdia dEle. E aí eu vim falando com o Senhor, Pai, tenha misericórdia de mim, Jesus, me usa conforme o Teu querer e a Tua vontade. Né? E Ana, ela persevera, ela continua. E o Senhor se lembra dele. E ali passa todo o tempo, né, da gestação. Passa o tempo que Samuel, ela amamenta Samuel. E quando dá o tempo, ela cumpre o voto que ela fez com o Senhor. Né? E o Senhor, ela colocava isso no meu coração nessa noite. Às vezes, para algumas pessoas é somente natural, porque Ele conhece o coração. Talvez ainda a gente fala, Pai, aquele sonho, aquilo que eu quero. Às vezes a gente não concretizou nas nossas vidas porque Ele sabe. Como foi falado aqui ontem, nem todos estão preparados para ter dinheiro. Talvez ainda Deus não permitiu acontecer na sua vida porque Ele sabe. Talvez, será que eu e você continuaremos na presença dEle? Talvez Deus estava preparando Ana para isso. Porque eu vou falar, eu não teria essa coragem de Ana. Ainda que foi para um lindo propósito na vida de Samuel. Mas eu acho que eu não teria essa coragem. Mas Ana, ela foi até o fim, fiel no seu voto. E o Senhor assim a honrou. Então, o que o Senhor colocava no meu coração nessa noite é isso, é persevera. O Senhor, Ele tem porção dobrada especial para mim e para você. Basta a gente ser fiel, basta a gente perseverar em oração, perseverar na busca, perseverar em honrar, em ser fiel a Ele. E somente adorar Ele. Porque como foi falado, às vezes a gente vem para o culto automaticamente. Não, eu tenho que ir porque hoje é quinta, eu tenho que ir porque hoje é domingo, eu tenho que ir porque hoje é sábado. E a gente esquece a adoração lá na nossa casa. A gente chega aqui, olha de um lado, olha para o outro, olha quem veio, olha quem deixou de vir, olha como está. E não é isso que o Senhor quer da gente. O Senhor quer que a gente somente adore a Ele, em espírito e em verdade. Porque eu vou falar, irmãos, não é por nada, o Senhor sabe. Mas hoje em dia é difícil de a gente encontrar um lugar onde a gente pode adorar Ele em espírito e em verdade e aprender da palavra dEle. Porque é a palavra dEle que vai nos salvar. É a palavra dEle que vai nos levar ao caminho. E eu louvo esse Deus por ter encontrado este lugar. Eu louvo esse Deus por pertencer a esse povo. Louvo a Deus pelos meus pastores, por cada irmão, por cada obreiro, por todos. E eu vindo, eu falei, Senhor, como é bom te adorar, como é bom estar em Tua presença. Me perdoa por todas as vezes que eu não quis, que eu recusei, que eu desdenhei porque eu desdenhava. E ainda eu falo, o que o Senhor fez na minha vida, porque eu já vi acontecer com outras pessoas, foi nada. E é isso que eu tenho para falar. Eu, da outra vez que o Senhor permitiu que eu ministrasse, eu travei, mas o Senhor sempre colocava, me cobrava de falar, porque eu não gosto muito de ficar contando testemunhos. E eu tenho
muitos, para a glória do Senhor. Mas o Senhor fazia no meu coração, ardia em falar: aproveita, jovens, essa oportunidade. Aproveita, busca a Deus. Sabe, como eu não sou dessa época, mas eu sei que já vi vídeos de você ver crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, jovens. O Senhor, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo, Ele ainda faz. E eu louvo a Deus e eu agradeço por estar dando essa oportunidade aos meus filhos, de criar eles dentro da casa do Senhor. Eu louvo a esse Deus pela família que Ele me deu, porque muitos olhavam para mim e diziam que eu ia com todas, minhas irmãs já tinham casado, minha irmã praticamente, Vanessa já tinha, já estava ali, e eu ainda não. E era vários dedos na minha cara, e eu falava: Senhor, foi o Senhor quem prometeu. E eu creio, eu acredito. E se passou, irmãos, muitas coisas, mas eu sempre confiando no Senhor, sempre pedindo a direção dele. E hoje, para a glória do Senhor, eu tenho a minha família abençoada que o Senhor me deu. Então, irmãos, não desista, persevere em oração. Seja uma cura, sabe? Eu tenho testemunho de cura. Eu só tenho a agradecer a esse Deus. Porque, em dado momento, eu até achei, falei: meu Deus, porque como na família todos sabem, meu pai teve AVC. E um certo dia eu trabalhando, era uma correria danada, muita correria. Estava um pouco afastado da presença de Deus. E Deus, Ele sabe os seus meios. Estava que nem o irmão falou ontem, estava na casa, mas não estava próximo ao dono da casa, ao dono da presença. E ali, eu sei que fui trabalhar, sentindo meu olho meio estranho. E aí eu cheguei, fui tomar meu café, como de costume. Nisso o café derramou. Na hora eu liguei para minha mãe, chamada de vídeo. Falei: mãe, meu rosto. Ela falou: tá meio estranho, vai pro hospital. Ali eu fechei a minha loja e corri pro hospital. E ali chegou desesperado. Mas falando do lado do Senhor, minha pressão tudo normal. Mas ali era uma paralisia facial. Meu rosto entortou de uma certa forma que eu falei: não vai voltar. Mas o Senhor falava: por misericórdia, por amor, não vai ficar nenhuma sequela. E para a glória do Senhor, irmãos, não tenho. Às vezes eu tenho, mas às vezes eu acho que é, complexo. Assim, às vezes o meu olho, mas não tenho nada para a glória do Senhor. Então, irmãos, se a gente for parar para ver, a gente tem muitos motivos para agradecer a esse Deus. Muitos. Hoje eu olho meu pai aqui, enche meu coração de alegria. Porque só quem estava ali era impossível. Eu falei: meu Deus, mas ele é forte, o Senhor é na vida dele e ele está aqui até quando o Senhor permitir. Graças a esse Deus. Porque no início não tinha sabedoria, eu falava assim: mas por quê? Ele era teu obreiro, tinha que nem hoje ele veio no carro falando. Nossa, era assim. Qualquer coisa, todo mundo ia lá. O Fernando tem a chave, pega a chave da igreja. Ou eu ia correndo, e era assim mesmo. Eu subia correndo, nem terminava de se arrumar, abria a igreja, quebrou, vai lá, eu vou arrumar. E ele teve a primeira vez dentro da casa do Senhor. Minha mãe congregava em outro lugar, e ali estava eu e o Davi tinha acho que 1 ano, foi quando eu me firmei verdadeiramente. E ali, simplesmente na hora do louvor, a gente achou que ele estava sentindo a presença do Senhor. E ali ele caiu. Só que uns dias antes, estava tendo uma campanha e Deus usou um pastor para falar para ele que Deus estava livrando ele da cadeira de roda. E a gente vindo embora, ele falou isso para mim. Eu falei: não há de ser nada. Ele: não é porque eu já estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo os exames, tomando os remédios, estou fazendo a minha parte. Eu falei: então fique em paz que Deus vai fazer a parte dele. E aí a gente foi embora. Quando passou 1 ou 2 domingos, a gente estava lá na igreja e aconteceu. E ali ele mesmo falou, o pastor saiu correndo, foi socorrer ele, e o pastor, e ele: calma, eu só me levo para o hospital porque eu estou tendo um AVC. E ali foi aquele reboliço todo, a gente correu para o hospital, e ali realmente foi diagnosticado um AVC hemorrágico, isquêmico. Mas foi tão forte, que os médicos deixaram a gente sem esperança.
mas a gente crendo até o fim. Aí a gente teve a troca de hospital, porque ele foi para o Padre Bento, e ele tinha convênio, então foi transferido para o hospital mal longe, mas para a glória do Senhor foi muito bom o atendimento. E ali o médico falou, ele vai passar por um exame, e esse exame talvez a gente já tenha que correr com ele para cirurgia, porque a gente está suspeitando que seja um aneurisma. E esse exame vai demorar, porque provavelmente a gente vai sair daqui para cirurgia. Não deu meia hora, o médico voltou. Estava eu e minha mãe. Não é nada disso que a gente estava achando. Foi um AVC isquêmico, porém foi muito grande a sequela. Por isso que a gente estava suspeitando, mas ele vai ficar bem. E para a glória do Senhor, ele ficou bem. Passou uns 15 dias, teve alta, foi o processo da adaptação, da recuperação, mas está aqui hoje para a glória do Senhor. Sim, deve arder no coração a vontade de fazer, sabe? Mas é que nem o pastor falou e a gente sempre fala, mas é do teu coração. Porque às vezes tem muitos que está aqui, que quer louvar, que louva, que pega algo, que faz aquilo, mas às vezes só Deus sabe como está o coração. Então, se o Senhor não pode fazer em ação, adore verdadeiramente do coração, né? E como eu disse, eu falei, o Senhor, né? O Senhor usa conforme a gente quer. Então, que os irmãos possam ficar com essa palavra, que os irmãos possam perseverar. Quando ela queria um filho, talvez você necessite de uma cura, de uma porta aberta, de algo impossível. Persevere, irmãos. Persevere. Eu ainda vim falando, Senhor, é essa a palavra mesmo? Porque o Senhor falou de filho ontem. A mulher não queria o filho. E ali o irmão profetizou, ela teve. E hoje o Senhor está, né, essa palavra mesmo, porque ela não queria um filho, ela estava, né, ali suplicando por um filho. Mas o Senhor, Ele sabe. Ele sabe o que nós precisamos, que nós viemos essa noite buscar. Talvez você já teve a sua resposta, mas o Senhor, Ele sabe, né? Então que o Senhor possa falar melhor com cada um. Que nós viemos ficar na obediência, na perseverança, no propósito, em oração. E como eu disse, porque o Senhor tem porção dobrada, porção especial para nós. Basta a gente crer, basta a gente buscar. Como eu falei, basta a gente olhar para nós. E eu li esses dias uma mensagem e eu estou com ela. E eu falei, é verdade, Deus. Se o Senhor te deu a oportunidade, é porque Ele sabe que você tem capacidade. Porque eu vou falar, quando eu soube que eram 2 no meu ventre, eu falei, Jesus, eu não vou conseguir. Eu não vou. Mas se o Senhor permitiu, Ele sabe que a gente aguenta. Muita gente olha e fala, nossa, como você consegue? Eu falei, Deus sabe o que faz. Porque para a glória do Senhor, elas são boazinhas. Porque se não fosse, talvez não era doida já. Mas elas são boazinhas. Para a glória do Senhor, eu tenho um filho abençoado, 2. O Senhor Jesus trouxe mais um de quebra, filho do coração. Tenho um esposo abençoado para a glória do Senhor. Então tudo se torna mais fácil, né? Tenho uma família, tenho minha mãe, tenho meu pai, minhas irmãs. Então eu falo, Deus, obrigado, porque se não fosse isso, eu não iria suportar. Então Ele sabe, irmãos. Então, se Deus te deu a oportunidade, Ele sabe da sua capacidade. Então eu falo para os obreiros que o Senhor está aí para pegar, serve para minha mãe. É Deus quem faz as nossas vidas. É como que a gente não vai ter o que falar desse Deus? Como que a gente não vai ter o que dizer? Que nem o pastor falou ontem, eu falei, é verdade, né? Meu Deus. Se o Senhor me der a oportunidade amanhã, amém, Jesus. Que nós vamos só abrir a boca. Buscar, claro. Né? Como eu venho aprendendo muito com meu esposo, tem que estudar. Se a gente quer... Na terça-feira passada também, fui pra cá chorando com a aula que nós tivemos. Quem esteve aqui, falei, Jesus, é forte. A gente tem todos os dias estar nos pés ali, grudadinho aos pés do Senhor. De alma, corpo e espírito, de verdade. Não é só porque senão naquele grande dia, irmãos, eu não quero nem pensar em ouvir, mas eu imagino que deve ser muito dolorido ouvir a parte de mim. Tem um vídeo da Camila Barros que eu salvei ele no meu celular. E vira e mexe eu ponho para me ouvir, para eu
Eu falei, Jesus, como doeu. Porque ela fala, ai, o Senhor é o único na minha vida, o Senhor é o único, é o único. Mas aí logo cedo, a gente já pega o celular, já vai ver quem mandou mensagem, já vê a hora, já vê, quando vai ver tá no WhatsApp, tá no Facebook, tá no Instagram. E cadê Deus? Obrigada pelo dia de hoje. Quando vai ver, o filho chora, isso e aquilo, fala com experiência própria. E cadê agradecer a esse Deus? O Senhor não quer só ser único nas nossas vidas, Ele quer ser o primeiro. A gente tem que voltar a colocar Deus como o primeiro em nossas vidas. E ali doeu, porque eu falei, Jesus, é verdade. A correria do dia a dia faz a gente deixando só ser o único. Mas não é o suficiente. Porque como ela fala no vídeo, chegar naquele grande dia, só o único não vai servir pra gente. Ser só o único, apartar-vos de mim, quando eu choro, mas Deus, eu estava lá na Maranata, eu pegava água, eu fazia, eu varria, acontecia, o pastor falava, eu ia, eu abria igreja, eu fazia o louvor, não vai adiantar. E a gente sabe que a gente pode dar mais. E nem eu falo, Deus, eu quero ler mais, eu quero estudar mais. Quando eu penso, uma chora, acontece alguma coisa, só que Deus dá estratégia. Eu falei, eu não quero nem usar isso como desculpa, porque se Deus permitir, como eu falei, Ele sabe da minha capacidade que eu vou conseguir. Então não adianta eu pôr desculpa. Eu tenho um testemunho que fala que tudo a irmã falava, eu não vou por causa do meu filho. Eu não vou por causa do meu filho. Porque o meu filho, que o meu filho. Deus falou, é o seu filho? Vou lá recolher o filho dela. Então eu falo, Deus, me ajuda. A hora que dorme, deixa a casa para lá, vai estudar. Então é assim, irmãos, para tudo Ele dá um jeito nas nossas vidas, para tudo. Amém? Então, que os irmãos possam ficar com essa palavra. Ana perseverou, Ana orou, Ana confiou, mesmo amargurada, mesmo entristecida, mesmo cansada. Porque a palavra não relata quanto tempo foi. Eu creio que não relata, não lembro se eu estudei. Mas ela acreditou, ela confiou, e Deus ali confiou na mão dela a vida de Samuel. Amém? Então que os irmãos possam guardar essa palavra no coração. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Que o Senhor me capacite cada dia mais. E é isso que eu tenho para falar com os irmãos, porque se eu ficar aqui vai ser de mim. E como o pastor fala, da nossa vida não tem que estar falando. Só aquilo que o Senhor permitir como testemunho, como edificação, né? E é isso, irmãos. Que os irmãos peça para o Espírito Santo, né? Discernir melhor, como eu falei, o Senhor sabe que cada um necessita, que cada um saiu das suas casas para buscar. Amém? E as palmas louvam esse nome, esse Deus.